sou mãe atípica também, sou mãe da Maria Eduarda, uma menina de 11 anos, nível 2 de suporte, e por conta, né, da maternidade atípica, eu quis, né, ingressar na pós em ABA para autismo e deficiência intelectual, para estar ajudando ela e estar ajudando outras famílias também. Tá? Sim, podemos começar, Miriam. Então, gente, eu queria estar, assim, em primeiro lugar, passando para vocês que é preciso sempre ter um acompanhamento com o neuro, tá? A análise do comportamento, ela funciona muito, mas às vezes, vou contar para vocês uma história que está acontecendo aqui comigo, né? Minha filha está entrando na adolescência e ela está, assim, com muitas questões de alteração hormonal, e eu fazia os manejos de comportamento com ela, e mesmo assim não zerava o comportamento, né? Diminuía a frequência, mas não zerava. Por quê? Porque como ela está com esse distúrbio, né, hormonal por conta da puberdade, a gente fez um eletro e a latência dela está muito alta, né? O normal é 250, dela está 380. Então, assim, é importante a gente estar sempre acompanhando com o neuro, né, ou com o psiquiatra infantil, para estar vendo, né, essas questões que, às vezes, o ABA não vai funcionar por um todo, né, como está acontecendo aqui com a gente, por conta, né, de ter que entrar com umas medicações para estar baixando essa latência, tá baixando a intensidade das crises, tá, gente? Então, escolhi esse tema, comportamento e reforçadores, porque eu acho que é um tema que toda mãe precisa estar por dentro, né, gente, para a gente estar aprendendo a conseguir analisar, né, alguns comportamentos das nossas crianças, o porquê que aquilo acontece, né, o que motivou a causa, né, para estar acontecendo aquele comportamento. Então, vamos começar pelo que é comportamento, né? Comportamento é tudo o que a gente vive, né? Então, se a gente respira é um comportamento, se a gente emite uma ação é um comportamento, uma emoção, um sentimento, tudo é comportamento. Mas, assim, dentro do comportamento, nós temos o comportamento respondente e o comportamento operante, que é o objeto, né, da nossa aula de hoje, do nosso tema aqui. O comportamento respondente é aquele no qual o nosso organismo ele reage automaticamente, tá? Por exemplo, se vem um vento forte, a gente pisca o olho, né? É um comportamento que o nosso próprio organismo emite como um reflexo, né? Se a gente está descascando uma cebola, aquela acidez da cebola faz o quê? A gente lacrimejar, né? Por conta da nossa reação mesmo diante daquela acidez, reação do nosso organismo, né? Quando alguém boceja, a gente boceja também, né? É um reflexo do nosso organismo vendo, né? É um tal do neurônio espelho, né? Vendo o outro bocejar. E quando a gente tá assim com apetite, com muita fome, a gente sente aquele cheirinho, né? Não dá uma vontade da gente comer, né? Porque desperta na gente nosso organismo, né? E já começa a salivar. Nosso organismo reflete esse comportamento. Então, esse é o comportamento respondente. E a gente tem o comportamento operante, que é aquele que o Skinner, que é o pai da análise do comportamento, né? Um psicólogo americano, análise do comportamento, ela segue, né, as diretrizes do Skinner. E o Skinner traz para a gente que esse comportamento ele pode ser ensinado, né? É um comportamento que não é reflexo igual ao comportamento respondente. É um comportamento, né, operante, como aquele que pode ser ensinado e não está ligado ao fator reflexo do nosso organismo, como o comportamento respondente. Esses comportamentos, eles são provenientes da relação do ser humano, né, de nós, e o ambiente em que a gente se encontra, o ambiente em que a gente vive, o ambiente em que a gente se relaciona, né? E aí, esse ambiente pode ser a nossa casa, a escola da nossa criança, a pracinha que a gente leva o nosso filho, o mercado que a gente faz compra, né? É, o parquinho que a gente leva o nosso filho. Então, nós, analistas do comportamento, nós trabalhamos de acordo com a análise funcional de cada caso, né? Como a gente segue a tríplice contingente, né, de Skinner, que
gente observar o antecedente de um comportamento, observar a resposta e a consequência. Então, ou seja, a gente vai analisar naquele ambiente, que pode ser a sua casa, a escola, o mercado que você frequenta, o parquinho, enfim, onde aquele comportamento aconteceu, né? E a gente vai manipular as variáveis desse ambiente para a gente ensinar para o indivíduo ou para a nossa criança o comportamento que a gente espera dele, tá? Então, por exemplo, a criança, vamos colocar um exemplo bem que acontece muito, né? A criança se joga no chão, né? A mãe leva a criança no mercado, a criança se joga no chão porque ela passou em frente ao biscoito e ela quer aquele biscoito, e aí ela se joga, ela grita, ela faz aquela birra, né? Porque ela quer. Qual que é o estímulo antecedente, né? Desse comportamento que a gente chama de comportamento problema, de comportamento inadequado? O antecedente é a criança ver o biscoito. Qual é a resposta dela? Se a mãe passa direto, ela se joga no chão e faz a birra, né? Porque ela quer aquele biscoito. E a consequência? A consequência ela vai ser reforçadora ou não. Isso vai depender da conduta da mãe. Por quê? Se a mãe, né, vê que a criança está chorando, gritando, né, esperneando, e ela oferece o biscoito para a criança, ela vai estar reforçando esse comportamento. Por quê? Provavelmente ela vai aumentar a probabilidade desse comportamento de uma outra vez que ela for no mercado, esse comportamento se repetir. Por quê? Porque ela entregou, diante daquele comportamento inadequado que era a birra, o que a criança queria, né? E aí, nesses casos, quando a gente faz a análise funcional, né, que a gente faz a observação, né, do caso, das variáveis, a gente vai manipular, por exemplo, a conduta dessa mãe para que a gente substitua esse comportamento e ensine essa criança ou ter uma tolerância, ou ensinar essa criança a se comunicar de uma outra forma, né? Então, gente, o que ocorreu nesse exemplo que eu citei é que a birra foi reforçada quando a mãe deu o biscoito, né? Então, nesse caso, a gente chama que essa consequência ela foi reforçadora, né, para aquele comportamento inapropriado. E aí que vem a parte que eu quero explicar para vocês do reforço, né? Por isso que o tema da aula é comportamento e reforçadores, né? O reforço, ele pode ter como consequência um reforço positivo ou um reforço negativo, tá? E esse conceito não tem nada a ver com bom ou ruim, não, tá, gente? Não é que o positivo seja bom e que o negativo seja ruim, não. Isso tem a ver com reforço positivo. É aquele no qual a gente acrescenta algo no ambiente, né? Por exemplo, quando a gente está ensinando a nossa criança a ir ao banheiro, a gente vai reforçar essa consequência, essa resposta dela aí ao vaso, a gente vai reforçar positivamente com um elogio, quando eu acrescento um elogio a esse comportamento que ela foi sozinha ao banheiro, ou eu vou adicionar nesse ambiente, por exemplo, um comestível, se ela ainda não tem uma linguagem para perceber, né, o que é um reforço positivo social, né, que é o parabéns, muito bem, o elogio. Eu posso acrescentar algo comestível, como uma bala, um confete, né, para que essa criança entenda que, opa, toda vez que eu for ao banheiro fazer xixi, né, ou fazer o cocô, eu vou ganhar um prêmio, né, um reforçador. Então, gente, vou dar mais um exemplo para vocês. No caso do biscoito, né, da criança no mercado, que fez a birra, foi adicionado um reforçador no ambiente, né? A criança ela estava sem o biscoito e ela ganhou um biscoito, né? Então a gente chama nesse caso de reforço positivo. A mãe adicionou algo, né, que ela não tinha nessa tríplice contingente que a gente chama, né? Nesse comportamento, né? Por isso que ela está reforçando esse comportamento, né? Porque ela acrescentou algo que a criança não tinha. Ela não tinha o biscoito, fez a birra, obteve o biscoito, reforçou o comportamento inadequado da criança. Então, assim, a mãe reforçou o comportamento de gritar, chorar, quando deu
o biscoito para a criança. Outro exemplo que eu quero dar é quando a mãe ela chega, por exemplo, cansada do trabalho, ela trabalhou o dia inteiro, aí ela já chega querendo tomar um banho, né, para poder descansar. Qualquer semelhança, gente, é mera coincidência, hein? Chega cansada querendo descansar, querendo tomar um banho, e a criança vem querendo atenção, né? A criança vem querendo um colo, a criança vem querendo um mamar, e aí a mãe não dá atenção e, né, pega uma toalha para tomar o seu banho, né, ou senta para comer alguma coisa e a criança grita, a criança chora, né, a criança faz a birra. Por quê? Porque ela está querendo o quê? A atenção da mãe. Se a mãe, ela está cansada, né, e dá a atenção que a criança está pedindo por meio desse comportamento inadequado, que é gritar, chorar, espernear. Se ela dá essa atenção, ela está reforçando esse comportamento e aumentando a probabilidade desse comportamento de outras vezes acontecer e aumentar até a intensidade, tá? Então, a mãe acaba que acrescentou, né, algo nessa relação, né, que ela não, não ela deu atenção, então ela adicionou esse reforço positivo, né, e acabou reforçando esse comportamento inapropriado. E aí, a gente tem esse reforço positivo, mas a gente também tem um reforço negativo, né? O reforço negativo é ao contrário, né? É aquele no qual a gente retira algo que está incomodando, algo aversivo daquele ambiente, né? Por exemplo, acontece muito, tá, gente? Na escola, o aluno diante da dificuldade, né, apresentada ou né, numa atividade pedagógica, por exemplo, ele levanta e começa a andar na sala. O mediador tenta deixá-lo sentado. E aí ele começa a fazer vocalizações, né? Ele anda para um lado e para o outro na sala, ele faz o i, ou ele faz o u. E aí o professor, então, né, pede para o mediador retirá-lo da sala, né? Para ele dar uma voltinha, para ele poder se acalmar e depois ele voltar. O que ocorre nessa situação? Ocorre uma consequência reforçadora negativa. O professor reforçou negativamente esse comportamento quando ele retirou a atividade do aluno e pediu o mediador para dar um passeio com ele no corredor para ele se acalmar e voltar. Qual é a probabilidade desse comportamento repetir e aumentar a intensidade? Dobra. Por quê? Porque da próxima vez que apresentar uma atividade, ele vai fazer o mesmo comportamento. E os comportamentos vão aumentando de intensidade, né? Então, ou seja, tirá-lo da sala de aula retirou ele de fazer a atividade pedagógica que ele estava, né, que ele não queria fazer, ou que ele achava que poderia estar com alguma dificuldade, né? E aí o comportamento do professor de isentar o aluno de fazer a atividade e colocá-lo para passear no corredor é a consequência de um reforço negativo, né? E desta forma aumenta a probabilidade dessa resposta do aluno levantar de outras vezes e fugir da demanda acadêmica, né? Voltar a ocorrer com mais frequência. Outro exemplo que eu quero dar para vocês é, por exemplo, né? Eu estou andando e, de repente, entra uma pedra no sapato, né? Essa pedra no sapato é o meu antecedente, é um fator, né, determinante para um comportamento que eu vou ter, que é retirar essa pedra, porque está incomodando, né? Está me incomodando essa pedra, então eu vou retirar ela, que é algo que está aversivo para mim. E o meu pé ficar mais confortável com a retirada dessa pedra é o quê? É uma consequência de um reforço negativo. Por quê? Porque eu retirei algo do ambiente que estava me incomodando. No caso, a pedra que entrou no meu sapato, tá? Gente, eu espero que vocês estejam me entendendo, tá? Eu tentei, assim, fazer de uma forma bem do dia a dia, bem simples, bem fácil, para que vocês pudessem entender, tá? Se alguém tiver alguma dúvida também, pode falar aí, tá bom? A gente tenta tirar aqui, ok?
Então, essas variáveis do ambiente, gente, elas podem ser, é aí que eu quero chegar para vocês, no comportamento operante. Essas variáveis, né, do ambiente, elas podem ser manipuladas, e a gente pode moldar o comportamento desse indivíduo, ensinando formas para ele de se comunicar, né, formas, ensinando comportamentos de cunho social, né, ensinando comportamentos adequados, e não esses inadequados, como, né, de gritar, chorar, chutar, né? É, alguns têm comportamentos autolesivos, né? Que a gente chama de autoagressão, né? E também de lesivo ao outro, né? Que a gente chama de heteroagressão. E aí, gente, quero falar para vocês das funções do comportamento, né? Todo comportamento, ele tem uma função. Todo comportamento tem uma função. Então, assim, são 4 as funções do comportamento. Acesso a tangíveis, né? Então, pode ser que ele tenha um comportamento inadequado porque ele quer ter acesso a um objeto, né? Ele pode querer ter acesso a um celular, a um tablet, uma atividade de preferência dele, um quebra-cabeça, um jogo, uma caneta para colorir, né? E aí ele pode entrar, que a gente chama de crise, né? Por conta dele querer ter esse acesso e a todo custo, né, querer manipular a gente para obter o que eles querem. Outra função do comportamento é fuga ou esquiva de uma situação, né? Como eu citei no exemplo aí, quando eles querem fugir de uma atividade na terapia, quando eles não querem fazer uma atividade pedagógica, né? Quando eles não querem fazer o dever de casa com a gente em casa, né? Isso acontece bastante, né, gente? Outra função do comportamento vou tentar explicar de uma forma mais fácil, tá? O estímulo sensorial, tá? Por reforçamento automático. O que é isso? Quando o indivíduo, por exemplo, ele mexe o papel várias vezes, ou mexe os próprios dedinhos várias vezes, por um tempo, aquela estimulação visual dele mexer o papel para um lado e para o outro, ou mexer os dedinhos para um lado e para o outro, movimentando, aquilo traz um estímulo para ele, né? Aquilo é um próprio reforço para ele, né? O reforço está nessa autoestimulação que ele faz, né? Então, gente, deixa eu ver aqui a continuidade aqui. Eu fiz um roteirinho, tá, gente? Quem está participando da aula, eu vou disponibilizar depois, tá? Vocês mandam um e-mail lá no meu direct. O meu Instagram é @mami com Y especial, tá? E eu vou mandar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida também, a gente vai tentando solucionar aí alguma coisa para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Estou com ele aberto aqui. E o outro, gente, é acesso à atenção, né? É uma função também do comportamento, né? Como eu dei no exemplo aí, a criança que quer obter colo, uma mamar da mãe, a brincadeira com a mãe, né? Ela pode apresentar esses comportamentos disruptivos, né? Por essa função, tá? Então, gente, a função do comportamento, ela pode ter várias topografias, né? Elas podem se apresentar de várias formas, como eu disse há pouco. Ela pode se apresentar na forma da criança chutar, da criança gritar, da criança se jogar no chão, da criança morder, da criança se autolesionar, ela própria se morder, querer bater a cabeça, né? Principalmente as crianças assim, de nível 2, nível 3, que assim, não tem muita linguagem expressiva, né? Não que não aconteça no nível 1 também, tá, gente? Mas o nível 2 e o nível 3, que eles precisam, né, ser ensinados a uma comunicação funcional, né, pode acontecer com mais frequência, tá? Então, a gente entender o motivo, a causa desse comportamento inadequado, que também é chamado de comportamento problema, comportamento disruptivo, comportamento interferente, né, vai, né, ser fundamental para a gente substituir esse comportamento, né, e criarmos um plano de intervenção, né,
um plano individualizado, de acordo com cada caso, a longo prazo, mas pode ser que, né, esse plano individualizado, né, ele possa ser reduzido também por conta, né, da resposta, né, do indivíduo. Se for uma resposta rápida, né, a gente diminui esse prazo. Então, para substituir os comportamentos inadequados, a gente Miriam, usa... só um minuto, só uma questão que para mim não, para me tirar da cabeça depois. Tem como Pode... prever esses comportamentos antes? Tem como a gente ver por algum esses comportamentos, quando que eles podem ocorrer? Tem como a gente prever antes algum sinal que a criança transmita antes? Sim, por isso que a gente vai observar, né? Por isso que o analista do comportamento, ele observa o que está dentro daquele ambiente, qual é a conduta que está acontecendo, para a gente agir antecipadamente. Então, por exemplo, né, nesse caso da mãe no mercado, a gente vai agir, né? O analista ele vai observar o caso, né? Vai ver, vai manipular essa variável que está no ambiente, que é a conduta da mãe. Então, o que da próxima vez a mãe vai fazer? Ou ela vai criar uma rotina dizendo, olha, hoje nós não vamos comprar esse biscoito, né? Vamos trabalhar a tolerância com a criança, né? Hoje a gente não vai comprar esse biscoito, mas apresentar no calendário. Nesse dia aqui, a gente vai comprar o biscoito, aí dar o dinheirinho para a criança, colocar na carteira, olha, hoje você vai comprar esse biscoito. Esses comportamentos, gente, eles demoram, né? Pode ser que demore semanas, não é de um dia para o outro que acontece, não. Tá? Então, a criança vai, no início, ela vai demorar para ter essa flexibilidade mental, né? A gente tem que fazer essa flexibilidade é, é, nesse cérebro que está rígido, que quer aquilo, né? E a gente vai flexionar para que ele tenha essa tolerância, né? E aí, o objetivo é que a mãe não dê atenção à birra, porque ela cessa. Se a gente não der atenção, ela vai desacelerar, o comportamento vai diminuir. E aí ele vai acabar, né? Porque aí não vai ter a consequência reforçadora mais. Sim? É uma parte que eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre a extinção do comportamento, tá? Então, a gente pode estar usando outros recursos também, como uma comunicação alternativa para aquelas crianças que não são verbalizadas, né? Tá colocando um roteirinho para elas, né, uma rotina, né, e aí com o tempo elas vão assimilando e o cérebro ele vai reflexionando que pode ter outras alternativas, tá? Então a gente aplica nesse reforço diferencial que eu estou falando, a gente aplica um reforço diferencial alternativo, tá? Nesse caso que eu acabei de falar. Então a gente vai reforçar o comportamento que a gente deseja. A criança deu uma paradinha na birra, a gente já elogia. Muito bem, olha, você parou de fazer pirraça, muito bem, né? Se a mãe puder comprar naquele dia, quando ele parar de fazer a pirraça, a mãe oferece. Se a mãe não puder comprar naquele dia, né? É entender que só naquele outro dia, quando sair o pagamento dos pais, que vai poder comprar aquele biscoito. Porque muitas das vezes a gente não tem com quem deixar os nossos filhos, a gente tem que levar eles para todos os lugares, né? Então a gente tem que ensinar a moldar esse comportamento, né? Social, né? De cunho social para eles, né? Então eu levo a minha filha para tudo quanto é lugar, né? E sempre foi assim. E ela já fez também muita pirraça de se jogar no chão, de querer as coisas, de não querer entrar para dentro de casa e de fazer pirraça, e eu ignorar. Quando você ignora o comportamento, a gente não dá atenção, a gente não olha nos olhos da criança, tá? A gente só fala com ela. Não tem como, né, comprar o biscoito agora, ou a gente precisa descer agora, né? E abaixa a cabeça. Se a criança vier para cima da gente, a gente segura a mãozinha, né? Pode, como alternativa, segurar a mãozinha na perna, contar 10 segundos. A gente precisa descer para casa. A gente precisa subir para nossa casa. E aí ela vai perdendo força esse comportamento, tá, gente? Mas uma coisa importante, né, Miriam, de Isso é se com criança, observar, tá, que gente? tem que ser objetiva, né? Tem que ser objetiva também com poucas palavras, né? Porque tem autistas que têm uma interpretação, não vou dizer minimalista, mas uma interpretação de poucas palavras. Então você tem que ser objetiva no que você quer, Em poucas palavras, né? em poucas Vamos palavras. dizer.
E não Vamos ser subir. agressiva. Porque se você for agressiva para que eu tô mandando, é um exemplo, né? Você pode ocasionar Isso mais aí. pirraça ainda. Agora, se você for um pouco mais acessível à criança, porque às vezes também tem a manifestação da parte sensorial. Então, temos que nem a Miriam falou, temos que observar tudo, desde a parte sensorial também da criança. O meu tinha muito problema sensorial. Então, a maioria das partes da birra dele era da parte sensorial. E assim, uma coisa muito importante, gente, de estar falando é sobre a punição, né? Às vezes, né, mãe acaba dando uns tapinhas, né, gente? Vamos falar a verdade aqui, né? E aí, assim, a punição, ela não resolve. Ela pode resolver naquele momento, mas ela não extingue o comportamento. Se ele tiver que fazer, ele vai fazer com a professora de novo, vai fazer com a terapeuta de novo, vai fazer com o amiguinho da rua de novo. Então, não adianta bater, gente. Não adianta punição. A gente já tem dados, estatísticas, que pode resolver na hora, mas o comportamento ele volta, tá? E aí a gente gera, assim, alguns problemas até emocionais para a criança, né? Então, é importante estar destacando, né, que já tem esse estudo, por isso que o ABA ele é baseado em evidências, tá? Em pesquisas científicas. Então, o certo a aplicar são essas condutas mesmo de reforço diferencial para a gente estar extinguindo o comportamento inapropriado, né? E aí, como a gente está falando da extinção do comportamento, o comportamento, ele é extinto quando a gente tem a quebra da consequência, tá? Na relação que a gente tem, né? Eu falei para vocês, o antecedente, que a gente tem que averiguar o que é o estímulo antecedente que provoca aquela resposta da, daquele, daquele comportamento inapropriado, e aí tem a consequência, né? Que pode ser reforçadora ou não. Quando a consequência ela não é reforçadora, ela extingue o comportamento, né? Por quê? Porque a resposta ela não vai ser reforçada. Então, vou dar um exemplo para vocês que eu tirei, tem 60 dias que eu tirei o celular da minha filha. Eu pensei que eu não fosse conseguir, gente, porque, ó, foi uma luta. Foram 20 dias de abstinência e ela ficou bem alterada, né? As crises foram bem intensas. Mas depois de 20 dias foi diminuindo. Por quê? Quando você extingue o comportamento, ele dá um pico. Ele vai lá em cima. Ele acelera, para depois ele diminuir, cair e extinguir. Então, todos os dias eu levantava, ela vinha aqui, nesse quarto que eu tô, na estante, olhava para cima e queria, porque todo dia ela acordava e vinha um pouquinho, e via o celular. Não, Maria Eduarda, não tem mais o celular. Lembra que você ficava nervosa vendo os vídeos, e aí você batia o celular na parede, e aí o celular quebrou. Aí eu levei o celular para o conserto, e o moço falou que não tem como consertar, e a mamãe não tem dinheiro para comprar outro. E aí, gente, por que eu tomei essa atitude dela? Não cortei todas as telas, tá? Eu cortei só o celular. Eu deixei ela ver algum joguinho educativo do tablet, mas ela não se interessou, eu também não insisti, para ela não criar um hiperfoco por outra coisa, tá? Mas deixei ela ver também desenhos, não desenhos repetidos, tá, gente? Desenhos, assim, que passa cada hora um desenho, né? E todo dia passa um desenho diferente, né? Porque eles têm a tendência de, que é a característica do autismo, terem comportamentos restritivos e repetitivos, né? Quererem só aquela coisa várias vezes, né? Várias vezes no dia. Então, toda vez que ela ia na minha bolsa também, ela não achava. Eu não tinha sossego para poder sair, porque mesmo não sendo o horário que era para ver, ela queria ver, porque ela se fala de ver uns desenhos de uma slime que amassa, amassa, amassa sem parar, e aquilo era muito estímulo para ela, era muita informação. Ela queria ver uma roda que passava e amassava tudo, e aquilo, ao invés de aquilo acelerava mais ela, dava uma ansiedade nela, a mão dela começava a suar, o pezinho começava a suar, e ela gostava de ver uma boca que mastigava as coisas, fazia um barulho, quer dizer, nada que fosse assim trazer algo para o desenvolvimento dela, né? Trazia era o contrário, era a ansiedade. E aí eu não tive outra forma de se não cortar, porque esse comportamento estava ficando muito intenso, eu não podia sair com a minha bolsa que ela queria. E ela fazia birra na hora de entrar para a terapia, na hora de sair da terapia, então estava muito em excesso. E aí eu tirei toda vez que ela chegava na minha bolsa, que não via, eu explicava a mesma história para ela. E aí ela foi parando, né? Depois de 20 dias, que teve esse pico, e ela vinha, né, gente? Vinha para querer arranhar, vinha para querer
morder. E eu segurava a mãozinha dela e falava, não gosto disso, machuca. E abaixava o meu rosto, segurava a mãozinha. Daqui a pouco eu soltava, ela vinha de novo, eu segurava de novo na perninha dela. 10 segundos, não gosto disso, machuca. Fazia de novo, dói. E aí era assim, gente. É, no início foi muito intenso, né? Porque ela batia a porta do banheiro, e os meus vizinhos ficavam até preocupados o que estava acontecendo, porque quem está de fora não sabe, né, gente? E batia a porta do banheiro, e eu não dava atenção, né? É melhor ela né, ir perdendo esse comportamento inadequado do que né, ela ficar com esse excesso de tela que estava prejudicando o desenvolvimento dela, né? Trazendo ansiedade, trazendo nervosismo. E aí foi assim, depois dos 20 dias, foi decaindo o comportamento. Hoje ela chega não chega mais na minha bolsa, porque toda vez que ela chegava, ela não achava o celular, toda vez que ela vinha na estante, ela não achava, toda vez que ela olhava para a minha cantoneira na cozinha, não tinha. Enfim, hoje eu consigo pegar o celular, fazer um vídeo, falar, e ela não pede mais o celular, né? Então, assim, eu sou uma prova, né, que aplicando a análise do comportamento aplicada, a gente consegue, sim, né, consegue ter resultado, tá, gente? Então, é, posso dizer que esse comportamento dela foi extinto, tá? E aí, gente, a gente precisa, né, fazer um PEI de cada caso para a gente analisar qual o reforço diferencial que a gente vai estar usando, né? Se é o DRA, se é o DRI, se é o DRO, né? Tem vários reforços diferenciais aí, que numa próxima aula eu vou estar contando para vocês, minuciando, porque numa aula só eu não consigo falar sobre tudo, né? Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode, Manu, abrir para elas fazerem? Claro que pode, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta para Miriam. Aqui é para a gente tirar as dúvidas, né? Teve uma mãe que fez umas perguntas aqui, não sei se você chegou, acho que não chegou a responder ela. Você consegue ler para mim, Manu? Posso? Como como minimizar a agressividade para não se tornar mais grave ainda, tá? E como saber dos problemas sensoriais. Então, mãe, eu acho que a primeira coisa como aconteceu comigo, a gente está sempre em contato com o neuro, e um neuro, assim, que peça exames, porque igual a minha menina, por conta dessas questões hormonais da puberdade, alguns comportamentos, né, até mesmo de dentro da sala de aula, estavam ficando muito intenso, e mesmo fazendo o manejo, né, a gente estava com muita dificuldade. Então, eu acho que o primeiro é procurar um neuro, fazer um eletroencefalograma, ver a frequência dessa latência. Porque se essa latência estiver muito alta, né, a latência é a frequência da irritabilidade, do nervosismo, só com a análise do comportamento a gente não vai conseguir. Então, as medicações, elas entram para abaixar essa intensidade. Então, gente, primeira coisa, criança tratada é saúde para a criança e para a família, né? Eu já estava assim, ela estava apresentando isso desde setembro do ano passado, né? Então já estava ficando muito desgastante para mim, né? Como mãe, todo dia ela tinha uma crise, todo dia ela tinha uma crise, todo dia eu tinha que fazer um manejo de comportamento. É muito cansativo para a gente que é mãe, né? É um cansaço emocional muito grande. Então, a primeira coisa é fazer isso. Se essa latência tiver num nível regular, num nível bom, aí a gente tem que fazer os manejos do comportamento. Eu aconselho a procurar um analista do comportamento. Tem muitas psicólogas, né, que são analistas do comportamento, psicólogas formada em terapia cognitiva comportamental, TCC, né? É muito importante para estar mudando o comportamento dessa criança. Ou pelo menos seja formado em ABA também, para estar mudando. Então, o ideal é ele ter como terapeuta um psicólogo, né? Formado aí em TCC. E as mães também podem fazer cursos, né? Sobre o ABA também ajudam vários cursos. Isso, e eu sempre falei, até o ano passado, quando eu participei, gente, que terapia boa é aquela terapia que o terapeuta ele passa dever de casa. Então, o terapeuta tem que ensinar para a mãe como que a mãe tem que proceder em casa. Todos os terapeutas, gente. Hoje eu fiz isso com a sua criança,
e eu preciso que você continue o manejo do comportamento em casa, né? Vamos fazer dessa forma. Abrir espaço para a mãe, né? Contar o que está acontecendo na escola, em casa. A mesma coisa, a psicopedagoga. Olha, hoje eu trabalhei isso. Mãe, preciso que você trabalhe isso em casa, porque na próxima semana, né, eu já reforço e já começo com outra atividade, né? Fono, a mesma coisa, né? Principalmente quando é terapia de uma vez por semana, gente. Eu falei no outro vídeo que eu fiz ano passado, né, no Papo de Mães Atípicas. Terapia de uma vez por semana não faz milagre, gente. A gente precisa dar essa extensão em casa, tá? E também, igual a Manu falou, né, existem os cursos aí, né, aquelas mães, né, que conseguirem um tempo para estudar, seria muito bom vocês fazerem uma pós em aba, em análise do comportamento, para a vida, gente, para a vida, porque nossos filhos vão crescer, vão ficar adolescentes, vão se tornar adultos, e eles são nossos, né? São para a Verdade. vida toda. Então, eu acho que a mãe empoderada, ela de conhecimento, de informação, ela faz uma grande diferença na vida do seu filho, tá? Alguém tem uma pergunta a mais para fazer para Miriam? Indica Indica uma alguma forma. coisa nova. Então, eu fiz a minha, tem da Universidade Federal de São Carlos. Eu acho que acabou a inscrição agora, gente, se eu não me engano. Não sei se é dia 15 ou hoje que acabou, mas deve abrir de novo. E eu fiz a minha pela CIB of Miami, tá? Aquela do professor Selmo, que tem a professora Aida Tereza. Muito boa, bastante conteúdo, gente. Então, assim, eu fiz assim, com prorrogação. Eu paguei a mais 4 meses porque eu não consegui concluir, porque é muita coisa para ler, muita coisa mesmo. Além dos vídeos, cada vídeo a gente tem uma prova e depois dos vídeos também tem as leituras. E cada leitura também a gente tem prova para fazer. E aí, nessa correria de manhã típica, eu também trabalho, né? Eu tenho redução de carga horária, mas eu também trabalho, então foi assim, foi bem puxado para mim, né? Que eu não consegui formar com a minha turma, eu formei depois. Eu fiz 2 anos e 4 meses de pós. Quanto à questão sensorial, né? Que a mãe também tinha falado. Questões sensoriais, gente, é muito importante ter um profissional, um terapeuta ocupacional formado em integração sensorial. Pelo menos aqui na minha região é uma raridade, gente, encontrar. Eu não tive esse profissional, tive que ir para a internet para poder ver como que eu fazia. Tem uma terapeuta muito boa, a Amanda Vilela. Ela dá muitas dicas no Instagram dela. A Maria, eu fiz na pandemia, eu fiz umas sessões com ela. Ela é muito boa no que ela faz, gente. E tem diferença também em crises, né? Crises sensoriais e birras, né? Lembrando É, bem que tem bastante diferença. Então, crise sensorial é uma coisa e birra é outra. O meu filho tinha uns comportamentos que eram crises sensoriais. Então, tem né, essa diferença entre crises e birras. é a Pode função ser. do comportamento que a gente estava falando, né? Do estímulo sensorial. Às vezes o estímulo é muito forte e faz com que aconteça aquele comportamento, né? Por exemplo, a criança que está dentro da sala de aula e de repente ela desce para o recreio, tá aquele barulho imenso que para ela é muito incômodo, né? Então ela pode ter uma sobrecarga sensorial em decorrência daquele barulho intenso e ter uma crise, né? E ele querer gritar, querer espernear, porque ele quer sair daquele ambiente que está insuportável para ele, né? Então, uma vez aconteceu isso com a minha filha, quando a gente trocou ela de escola, e ela foi para uma escola, beijo, Dani, ela foi para uma escola maior, né, que para fazer o primeiro segmento, e quando ela chegou no recreio, aí foi mais de uma turma, e foi um barulho enorme, arrasta cadeira, ela se descontrolou e ela começou a chorar, a gritar, ela queria sair, e algumas professoras segurando, não entendendo o que estava acontecendo, aí que veio a pedagoga, né, e tirou ela de lá. Quando ela tirou de lá, pronto, ela se acalmou. Então, foi uma sobrecarga sensorial naquele momento, né, diferente da birra, né. A birra pode ser quando a criança vai ser contrariada, né? Contrariada porque, por exemplo, a mãe não deu atenção, a mãe não comprou o que a criança quis, a mãe disse um não, né? Geralmente a birra acontece
por conta de ser contrariado. Alguém levantou a mão aí. Pode Oi, falar. Oi, é, é, tudo bom? tudo Assim, bem? Boa noite. boa. Eu tô assim, meu filho, eu ia escrever, mas a mente é exagerada, é muito Pode falar. ansiedade. A mente, no caso do meu filho, 5 anos, a gente tem uma dificuldade hoje de sair com ele daqui do condomínio para pegar o carro. Porque passa muito carro dentro do condomínio que são de fora, né? É um Uber, um iFood, enfim. E aí ele entende que quando é o carro do transporte, ele sai do bloco e anda tranquilo e espera que o carro do transporte está do lado do nosso bloco. Mas quando é para atravessar, e aí semana retrasada, foi assim, coração acelerado, porque eu não sabia se eu conseguia correr atrás dele ou parar, fazer ele parar, que vinha um carro do lado, próximo a ele. Aí, naquele momento, você não sabe o que faz. Se corre, e ele ia correr achando que aquilo era uma brincadeira, ou não. E, assim, hoje eu não sei. Tem locais que ele consegue me dar mão, consegue me acompanhar sem precisar estar dando a mão. Mas aqui dentro eu não consigo. A gente estava com integração sensorial. Eu percebi que na época ele diminuiu um pouco isso, então ele conseguia entender. Só que a gente deu uma parada porque ele fez cirurgia recente. Mas, assim, a terapeuta ocupacional disse: não é só sensorial, e sim também comportamental. Como eu poderia, nesse momento, lidar com isso? Então, o ideal é você dar uma previsibilidade para ele antes, né? Da onde que você vai, o que que você vai fazer. Porque ele parece que já tem a previsibilidade do carro do Uber, Da né? escola, da escola. Da escola, né? É um ônibus escolar? É um fogão grandinho, um carro grandinho. Né? Então, ele já tem a previsibilidade que todo dia, naquele horário, ele vai entrar naquele carro, né? Então, o ideal é você estar sempre conversando com ele e explicando para ele antes o que que vai acontecer, para ele ter previsibilidade. Então, ó, hoje nós não vamos no carro escolar. Hoje, até tirar foto, tá? Fazer uma historinha social, tirando foto do que vai acontecer. Hoje, nós vamos atravessar aqui o pátio do nosso bloco, vamos atravessar a rua e vamos pegar um ônibus. O carro Tudo, da gente. gente, precisa ser, igual a gente estava falando com a Manu, objetivo e precisa ser nada subjetivo, tem que ser objetivo e concreto, entendeu? Porque talvez ele não tenha linguagem se você mostrar a figura, e talvez ele precise mesmo é da foto, tá? Para que ele comece a entender. Então, assim, não desanima, Noel, porque pode ser que na primeira semana ele não ainda consiga ter essa flexibilidade, fazer essa flexibilidade no cérebro dele, porque ele está com essa rigidez, né? De Sim. variar, esse ambiente, variar esse carro. Ele já sabe no cérebro dele que ele vai sempre, todo dia, no mesmo horário, no furgão para a escola. Né? Então, ele está com dificuldade de flexionar no cérebro dele que ele precisa ir em outros lugares e ir em outros automóveis, tá? Isso acontece muito. Por exemplo, agora a gente vai retornar com a minha filha na escola e ela está estudando no terceiro andar. Eu vou ter que fazer uma historinha social, que eu tenho certeza que ela vai, que eles têm memória fotográfica, ela vai direto para o primeiro andar. Então, eu vou ter que tirar uma foto dos andares, ver se a escola, se eu posso escrever primeiro andar, segundo andar na folha, terceiro andar e tirar foto, para ela poder ir para o terceiro andar. Senão ela vai querer ficar lá no primeiro, vai ficar lá e não vai querer sair, vai ficar rígida, vai fazer pirraça. E pode ser que no primeiro dia ela não vá. E nem no segundo, pode ser que só na outra semana ela vá, né? Eu preciso flexibilizar isso na mente dela. Entendi. Então, eu acho que o primeiro passo é você fazer isso, não é, Elma? Depois você me conta lá no meu Instagram como é que foi, tá? A gente vai conversando. Obrigada. Nada. Deixa o teu Instagram, então, mais uma vez. E eu vou aqui agradecer. Eu vou aqui Mami agradecer. especial, Mami com Y, tá? Tá, então eu vou deixar lá também nos stories, para quem acompanha o Autismo Cartoon lá, também para seguir você. E eu queria agradecer a tua presença aqui no Terapia de Mães, agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, falando sobre o ABA, falando sobre as técnicas que a gente pode usar no dia a dia. Eu espero, assim, que vocês tenham entendido, porque, assim, a primeira vez, assim, que a gente vê, é mais complicado a gente entender, né? Eu consegui, tentei passar de uma forma mais simples e nem coloquei as palavras técnicas do ABA, né, para a gente poder, a mãe entender melhor como que funciona, né? Aí, daqui a pouco, gente, vocês deixam o e-mail de vocês lá no meu direct, que eu fiz um roteirinho,
E aí eu vou mandar para vocês, tá? Muito bom. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos que acompanharam Nada, essa aula. gente, eu que Obrigada, agradeço. Miriam. Obrigada às mães que estão aqui. Nossa, Eu se eu agradeço puder a coração. ajudado um pouquinho aí, eu vou ficar muito feliz. A Com Karina certeza. quer fazer uma pergunta. Deixa eu fazer pergunta. Pode perguntar, Karina. Não está Obrigada. aberto o áudio. Tem que abrir o áudio da Karina. Karina, abre seu áudio para você fazer a Abre seu pergunta. áudio. É nesse A microfonezinho pergunta aí. tá com uma tarde vermelha. Sim, é só apertar em cima. Isso, desbloqueou. Eu tenho um Murilo, né, de 2 anos e meio, e ele não tem noção da dor, porque ele não se morde, mas ele morde nós. Ele morde nós. Mas mesmo assim a gente fala que tá doendo e ele não para. O que eu podia fazer nessa parte? Então, a primeira coisa é não deixar ele morder, né? Aquilo que eu falei, quando a gente tem que ser rápido. Quando ele vier para morder, você já tem que pegar a mãozinha dele e segurar. Então, assim, se você segurar na frente, ele vai dar acesso à boquinha dele no seu braço. O ideal é que você segure ele por trás, dessa região aqui, ó. Segure ele por trás, porque aí ele não tem como virar e morder. Então, assim, não segura sem parar. Você segura, fala, não pode fazer isso, isso machuca. Porque se você segurar ele sem parar, ele vai ficar mais nervoso. Você pode perceber que se você segurar, ele vai ficar mais nervoso e vai acelerar esse comportamento inapropriado. Então, você segura, solta, conta até 15, conta até 10, e depois ele vai, se ele vier de novo, você segura ele de novo, e aí eles mudam a topografia, tá, gente, esse comportamento. Quando eu falei com vocês que eles mudam a forma, pode acontecer, você segurar ele por trás e ele querer te chutar. E aí você tem que afastar, né? A gente tem que fazer esse manejo do comportamento. E aí, crianças que têm muita busca oral, tá, gente? Isso eu não aprendi na análise do comportamento, não, aprendi na experiência de mãe antiga. É importante, nessa parte sensorial, vocês darem alguma coisa para eles poderem comer que faça um crack. Um amendoim, um biscoito de polvilho, é importante. Importante ter uma escova elétrica para passar aqui neles, ó, para poder sentir essa parte aqui sensorial, tá? Escovar com a escova elétrica também, tá? Isso é muito importante, faz muita diferença. Ter sempre um massageador desse elétrico, né, para você estar passando na criança. Isso tudo é muito bom, pelo menos uns 15 minutinhos de manhã, uns 15 minutinhos antes de dormir, tá, gente? É muito bom. É uma coisa que eu gosto de Miriam, Oi. existem também os mordedores, né? Já feito para isso, né? Tem os mordedores. Existe. Gente, Mas assim, ó, ele morde quando ele tá mais feliz. Porque quando ele tá assistindo o desenho, ele se empolga, daí ele morde. Não Sim, é então, assim quando ele tá de bravo. Então é uma crise, então já é uma crise. Então um mordedor para ele seria o específico melhor para ele. Existem mordedores específicos tem que cuidar, gente, com a quantidade de tempo que a criança vai morder o mordedor, tá? Para não despertar um problema de ATM na criança, de ficar mastigando, mastigando, mastigando. Então, assim, eu acho que uns 10 minutinhos já é o suficiente, não deixa a livre demanda, não, para eles não, tá? Por isso que é importante, assim, ter um terapeuta ocupacional com integração sensorial para passar uma dieta sensorial, né? Porque tem essas outras questões. Uma coisa também que eu uso muito, sempre gostei de usar coisas alternativas, tá, gente? Até 8 anos a Maria Eduarda não tomava remédio. Foi ela entrar nesse processo de puberdade que ela começou. Eu usava muito homeopatia com ela, então é uma dica que eu deixo para vocês. Até hoje ela usa bolinha de camomila para poder dormir, para ficar tranquila. Óleos essenciais. Eu uso óleos essenciais, estou fazendo propaganda não, tá, gente? Mas eu só usei da doTERRA, não sei outros. Também funciona muito. Nessa questão dele ficar muito eufórico quando está feliz, é uma questão também da gente estar fazendo uma historinha social para ele, né? Quando a gente fica feliz, a gente não morde, porque dói. Quando a gente fica feliz, a gente bate palma, a gente abraça, a gente dá beijo, a gente grita uhul, né? Mostrar outras formas de comunicação, né? Às vezes ele não tem ainda linguagem, né? Para poder se expressar de uma outra forma. Então, seria bom fazer uma historinha social, pode colocar até uma historinha social de um personagem que ele goste. Por exemplo, ele gosta da Luna, gosta da Peppa,
Você tira foto mesmo de imagens da Luna feliz, da Peppa feliz, né? Para poder relacionar. Eu acho que pode ser um caminho, tá? Ele Tá faz bem. fono? Ele faz fono, Karina? Ele vai começar, amanhã ele começa fono. Ah, Aí passa então. pela psicóloga, fiz e agora fono. Conversa com a fono essa questão da historinha social, para ela poder te ajudar. Na verdade, Já tá a gente fazendo. teve o diagnóstico dele com 1 ano e 3 meses, né? Mas agora que a gente conseguiu o atendimento para ele. Ele tem quantos anos? Tem 2 anos e meio agora. A gente ficou um ano Então, só ela vai trabalhando. trabalhar bastante linguagem com ele, vai ajudar bastante. Mas faz essa questão da historinha social, tá? Que eu acho Tá que bom. vai ser bom. E, assim, não deixa te morder. Não deixa, porque esses comportamentos, eles tendem a aumentar. Então, Aí, e aí, às, quando às- às vezes a ele gente faz tá com você, deitada pode no fazer com sofá, outras crianças. às vezes a gente tá deitada no sofá com ele, daí do nada ele sai para brincar. Quando ele volta, ele já vem nas pernas direto, né? Então não tem que ficar sempre de olho nele. Então, aí, eu acho que o caminho é esse. Você está fazendo uma historinha social para mostrar, né? Sim. O meu se joga no chão quando não cedemos. Ah, é a tal da birra, igual eu falei aqui, né, com vocês. Bom, vamos encerrando então, pessoal. É 10h13. Tá todo mundo bem cansado. Tá maravilhosa a aula, mas eu acho que a Miriam também precisa desse tempinho para ela, as mães também. Eu atrasei para entrar. O tempo passa bem depressa. E foi muito boa a aula. Mais uma vez eu te agradeço. Eu agradeço todas as mães que podem mandar gostaram. no direct da Miriam. Então, as perguntas que vocês querem, podem procurar a Miriam. A Miriam também vai disponibilizar, né, o material, né, Miriam? A minha prima Valência, que tá aí, linda, muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Então, foi essa palestra incrível, essa aula incrível da Miriam. E aí, acessem aí. Muito obrigada, viu? Foi um prazer.